e saiu de lá vendendo de que foi uma grande vitória. Todo mundo se perguntava por que ele estava saindo. Porque quando ele perdeu bilhões em valor de mercado das suas empresas, ele não saiu, ele segurou as pontas lá. Até afastaram ele do comando da SpaceX, se eu não me engano, para ele, ou não, da Tesla, foi da Tesla, ele foi afastado, para não comprometer a imagem da companhia, né? Porque muitos moradores dos Estados Unidos estavam abrindo mão dos seus carros, desvalorizando seus carros, repassando eles porque não queriam ficar associados ao cara que fazia aquele gesto nazista logo no início do governo Trump. Então ele superou esse período, foi o período mais difícil, ele se manteve no governo. E repentinamente acaba a relação dele com o governo. Eu tendo a acreditar que o Trump está falando a verdade. O Elon Musk sabia que o Trump ia mandar essa proposta para o Congresso americano, como que é? Lindo, maravilhoso, é assim mesmo A o nome. lei, né? A proposta de lei. É Uhum. grande, maravilhosa, magnífica proposta, é assim, parece nome de rainha do Game of Thrones, né? Não E o Musk queimada. fala que é a coisa mais feia, né? Horrorosa, né? A lei horrorosa, né? Projeto de lei É, horroroso. pois é, então ele mandou esse projeto de lei que tem um cunho é, totalmente contrário da ideia de economia, né, de corte de gastos que o Elon Musk representava no governo. Então o Elon Musk sabia disso, pelo amor de Deus, gente. Se eu que estou aqui no Rio de Janeiro sei disso, que estava sendo preparado há mais de um mês, não é possível que o Elon Musk ali todo dia no Salão Oval não soubesse. Ele sai e no dia seguinte ele começa a bater no Trump. O Trump não, né, é conhecido por não ser um cara muito paciente Sim. e não respeitar muito cerimônias. Né? Quando ele viu o post do. Aí ficou engraçado que são dois donos de redes sociais brigando, né? O Elon Musk batendo nele na própria rede social, no X, Parece papo de e o Trump maluco, né? batendo na Truth, que é dele. Aham. E aí ficou assim: se você não tem conta nos dois lugares, você não faz ideia de que a discussão está rolando. Que eu, às vezes, acho que é um grande benefício, sabe? Um certo nível de ignorância, de não estar em determinados círculos, nos poupa de discussões tão inúteis, mas enfim, a gente vive numa época das redes sociais essas dominadas por esses oligarcas, né? Porque eu gosto de usar essa palavra, porque assim, qualquer pessoa que tem mais de 1 milhão de rublos é um oligarca, né? Agora, qualquer um que tem mais de US$ 1 bilhão, não, é um grande empresário, um mega investidor, é um dono de fundos de hedge. Ele não é um oligarca. Nem o cara que é bilionário, que entra no governo e toma conta do governo, eles conseguem chamar de oligarca na imprensa liberal brasileira. Então, eu vou me referir ao Elon Musk como o oligarca, um deles, né, daqueles que estavam fazendo fila na posse do Trump. Nunca foi tão claro, tão evidente, tão escancarado que o governo dos Estados Unidos é uma plutocracia. O governo dos Estados Unidos é um lugar onde o dinheiro manda. Inclusive, legalmente está permitido que você compre eleições. Não há crime de abuso do poder econômico. Isso não existe nos Estados Unidos. Não Uhum. existe. Quanto mais dinheiro você tem, mais os canais de televisão, jornais elogiam. Olha, vejam como ele. Porque a primeira medida nos Estados Unidos não é o voto na urna e nem é os índices de aprovação nas pesquisas. É quanto de doações de bilionários você consegue. É uma eleição mercenária, né? E eu lembro do caso do Bernie Sanders, a minha dissertação de mestrado foi sobre as prévias do Partido Democrata dos anos 2020. Ó, que E, interessante. eu lembro que uma das medidas que era muito usada pela Klobuchar, pelo Bloomberg, né, que eram pré-candidatos ali nas prévias americanas, era que eles conseguiam atrair mais doações de bilionários do que o Sanders. Eles só vinham, obviamente, atrás do Biden. Né? O Biden era o candidato do DNC, que é o Diretório Nacional lá do Partido Democrata, que é o candidato da família Obama, era o candidato dos Kennedy, enfim, era o candidato da estrutura do partido. Né? Então, obviamente, as maiores doações iam para o Biden. Mas como era uma disputa interna no partido, a primeira medida que eles usavam, os marqueteiros desses pré-candidatos usavam, era o Sanders pode até estar em segundo lugar. Em dado momento ele estava ali até passando o Biden e tal. Mas ele só tem doação de povão. Ele não tem doação de bilionário. E vocês sabem muito bem que o povão é burro e o bilionário, o cara que opera na Bolsa de Valores, ele sim, né, é elite ilustrada, que pensa no mundo, que é a opinião dele que vale. Então, se eles estão doando para o Bloomberg, que é outro bilionário,
dono de televisão e tudo mais nos Estados Unidos, ou se estão doando para Amy Klobuchar, né, o sobrenome dela, significa que eles são melhores, eles têm mais chances. Essa medida, eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que era só o valor, quanto cada um arrecadava. E a gente ouve isso em um ou outro comentarista no Brasil, né? Ah, olha, nos Estados Unidos existe uma medida de valor, quem consegue arrecadar mais. Mas eu vi que vai mais além. É quem consegue arrecadar dependendo de quem ele arrecadou. Arrecadar do povão, que era uma coisa que o Sanders gostava de dizer, estavam democratizando isso, é uma vergonha, porque assim, eu estou arrecadando de gente que não entende de política. Quem entende de política é o rico. Não, tanto que assim é colégio eleitoral, né? Tem aquela questão dos delegados, você vê que é uma eleição, ela não é direta, né? Ela é totalmente, é quase uma aristocracia dentro da democracia, né? É uma permanência de um certo voto censitário ainda. Os Estados Unidos mantêm isso, e isso está claro na Constituição dos Estados Unidos, foi pensado para ser assim, para evitar que o sufrágio universal colocasse a massa ignara, né, prejudicasse o país. Então, os pais fundadores, no alto da sua inteligência, e eu li todos eles na época da graduação, são gênios, Hamilton, não a peça, tá, gente? O autor, todos eles... Renata Barreto eterna, né? Pois é. Mas na verdade são aquelas 182, se não me engano, famílias que o Chomsky fala, né, que mandam, né, nos Estados Unidos. Deve ter diminuído, agora deve ser menos 182. Tá havendo uma concentração, isso infelizmente é uma tendência global, né, do neoliberalismo. Mas ele já foi pensado, esse modelo dos Estados Unidos de delegados, justamente porque no final, eu acho incrível como pouca gente lembra isso nos períodos de eleição, que a Globo, né, vira uma filial do Partido Democrata. E mesmo que não fosse o Partido Democrata, parece que assim, o cara de Belfor Roxo aqui tá por dentro de todo o debate da eleição dos Estados Unidos, muito mais do que qualquer eleição brasileira. Mas eles esquecem de dizer que no final ninguém vota para presidente nos Estados Unidos. Você vota dentro dos seus distritos, né? Você vota para eleger delegado. Ponto. O delegado vai para Washington 2 meses depois que acabou a suposta eleição para presidente. Ele vai para Washington votar em quem ele quiser. Existe uma tendência, uma tradição desses delegados votarem tal qual se expressou a maioria no seu estado. Mas existem 6 casos na história em que delegados simplesmente cagaram para a maioria formada no seu estado e votaram conforme que eles queriam. E isso está tranquilamente garantido, e aí varia de estado para estado, tem alguns estados que não, né? São 12 estados obrigam o delegado a votar na maioria feita no seu estado.